Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um dia eu estava evangelizando uma pessoa, a gente estava conversando sobre a salvação, sobre a gente servir a Deus, sobre a gente buscar a Ele, e de repente ela me veio dizer algo como: eu só não sirvo a Deus, eu sou uma pessoa muito grata, eu tenho gratidão pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus parentes, eu só não sirvo a Deus. Como se não servir a Deus fosse um detalhe que a pessoa poderia ignorar, tendo em vista que ela era uma pessoa grata a Deus. Então, Deus ia favorecer ela de alguma forma. E naquele momento, meio que o susto mesmo, eu respondi: gratidão não é salvação. E isso ficou na minha mente por um tempo, essa ideia de que Deus vai nos favorecer por a gente estar fazendo algum tipo de coisa agradável, uma coisa boa. Talvez as pessoas pensem dessa forma, porque na igreja a gente está constantemente agradecendo, a gente está cantando canções de agradecimento, a gente está levantando nossas mãos, estamos trazendo palavras sobre a gratidão, e talvez pessoas tenham entendido que a gente é alguém grato, e isso é sinônimo de salvação, mas na verdade a gratidão ela não é salvação. No fim das contas, nem todo aquele que é grato é salvo, mas todo aquele que é salvo é grato. É claro que a salvação ela nos faz ter um tipo de gratidão muito grande, mas não significa necessariamente termos pessoas gratas a Deus por ter uma família, por fazermos parte de uma igreja. Não quer dizer necessariamente que estejamos salvos. Essa mesma questão, muitas pessoas acreditam que por você estar sendo uma pessoa bondosa com alguém, poxa, Denis, eu dedico um pouco do meu salário para ajudar necessitados, eu estendo a mão àquele que não tem roupa, eu muitas vezes dou até mesmo as minhas roupas para que aquela pessoa ela se vista, dou alimento, eu ajudo conforme eu posso. E muitas vezes a gente pensa que essa bondade que a gente exerce, está nos aproximando de Deus num sentido de salvação. Mas a gente precisa entender que a bondade também não é salvação. A gente não consegue comprar a salvação com bondade. Porque Deus ele vai quebrar meu galho, vai exercer misericórdia sobre a minha vida, porque eu estou exercendo misericórdia sobre a vida de outras pessoas. É certo que todo aquele que planta, colhe. Mas quando se trata de salvação, tudo isso foi alcançado de uma forma diferente. Então não é dessa forma que nós vamos alcançar essa graça, essa salvação. Então a bondade por si só, ela não é salvação. Quando se trata de salvação, Deus ele não quebra galhos, Deus ele executa justiça. Jesus certa vez disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A verdade é que também, por mais posses que a gente possa ter aqui, que a gente possa ter dinheiro, nossos celeiros abarrotados, a gente possa ter uma casa luxuosa, a gente pode ter o melhor carro do ano, e muitas pessoas, principalmente pessoas ricas, elas se iludem nesse sentido. Era até uma compreensão daquela época de que quanto mais a pessoa era abençoada com questões financeiras, mais Deus ele estava com aquela pessoa, o que não é necessariamente verdade. É claro que Deus ele abençoa pessoas, muitas vezes as pessoas plantaram até uma correria na sua vida, plantaram um trabalho, plantaram investimentos, bons investimentos, e eles colheram da parte de Deus esse esforço e tudo aquilo que foi desempenhado. Mas a riqueza, ela não compra. Lembra do jovem rico? Deus pediu para que ele abdicasse da sua riqueza e o seguisse. O problema aqui não é a riqueza propriamente dita, mas o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, o amor às posses, aos bens. E esse amor depositado sobre esses bens, ele não pode comprar a tua salvação. A riqueza não é salvação. Em contrapartida, tem algo que tem surgido também, um outro conceito de que uma pessoa pobre está mais próxima de Deus. Inclusive tem uma música dos Racionais MCs que fala que Deus ele vigia os ricos, mas ele ama as pessoas da periferia. Ele ama as pessoas pobres. Então, como se houvesse uma diferença de tratamento de Deus para com os ricos e com os pobres. Mas na verdade não existe isso. Não é por você ser pobre que você vai atrair um olhar diferente de Deus. Obviamente que Deus tem misericórdia de nós. Mas esse pensamento ele talvez tenha se tornado muito popular, que a gente fazia ligação entre a pessoa ser humilde e a pessoa ser pobre. Quando na verdade não é dessa forma que nós vamos alcançar a salvação. Porque a maior miséria do homem não é simplesmente não ter o que comer em algum momento, que infelizmente existem pessoas que não têm muitas vezes, não ter uma refeição, não ter uma roupa boa. Muitas vezes a gente pode imaginar que a maior miséria do ser humano seria essa, mas a maior miséria do ser humano é estar longe de Deus. A palavra diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, e não conseguiríamos pelo nosso próprio esforço nos aproximar dele.
Mas então, Denis, como é que eu consegui me aproximar de Deus? Como é que eu consigo essa salvação? Não existe salvação senão por meio de Jesus Cristo. A verdadeira salvação é estar firmado em Cristo, apegado à sua palavra. A Bíblia diz que não poderíamos pagar tão grande salvação com nenhum valor, mas recebemos de graça por meio do sacrifício de Jesus. Não adianta o dinheiro, o poder, o status social. Ser grato é bom, ser bondoso também, mas de nada adianta se não estivermos firmes em Cristo. Ele é o Cordeiro que derramou todo o seu sangue. Ele é a porta, Ele é o único caminho. Você que é grato, continue, porque isso é bom, mas deposite sua confiança, sua salvação em Jesus Cristo. Você é bondoso, continue sendo, mas deposite sua confiança em Jesus. Todas as outras coisas que a gente possa se agarrar, que não seja a pessoa de Cristo, que não passa de um bote salva-vidas falso. E nós nos agarramos e não percebemos que na verdade é uma âncora que está nos afundando cada vez mais em uma ilusão. Todos os caminhos que dizem que pode ser alcançar a salvação, nenhum funciona. O único caminho que nos conduz à salvação verdadeira, uma eternidade ao lado de Deus, é o sacrifício remidor de Cristo, é Cristo em nós. Ele é tudo o que precisamos, somente Ele é a nossa salvação. E uma vez entendendo isso, nós podemos voltar ao texto inicial e com nossos corações firmados nele compreender o que ele disse, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.